A corrida da fé começa antes do sol nascer. E quem esquece de orar pode tropeçar antes mesmo de correr. Quer chegar até o fim? Comece o dia com a oração certa e corra com quem nunca te deixa parar. Antes de qualquer passo, antes mesmo das primeiras palavras do dia, existe um momento que pode mudar tudo: a nossa primeira oração. Hoje temos a oportunidade de colocar nosso coração diante de Deus, sentir sua presença, reconhecer, logo no começo, que não corremos sozinhos, que a corrida da vida, essa maratona que exige tanto de nós, só pode ser vencida com Ele ao nosso lado. Quando começamos o dia em oração, algo muda dentro da gente. É como alinhar o nosso coração com o céu antes que o mundo venha nos desalinhar. É como colocar os tênis certos para a corrida da fé. A oração da manhã nos ajuda a lembrar que cada desafio que enfrentaremos já está diante do Senhor. Que cada peso que talvez estejamos carregando pode ser deixado aos pés da cruz. E que não importa quão longa ou difícil seja a jornada, se começarmos com os olhos em Jesus, encontraremos forças para continuar. Quantas vezes você já sentiu vontade de parar? Quantas vezes acordou desanimado, sem propósito, cansado antes mesmo do dia começar? É nesses dias que a primeira oração faz toda a diferença. Quando dobramos os joelhos ou apenas sussurramos Senhor, fica comigo hoje, estamos dizendo ao céu: eu não quero correr sozinho. E Ele responde, Ele nos fortalece, Ele renova nossas forças, como águia, como está em Isaías capítulo 40, versículo 31. Então, antes de falarmos sobre correr com perseverança, antes de meditarmos sobre resistir às dores e não desistir da fé, eu te convido a isso. Amanhã, quando abrir os olhos, fale com Deus primeiro. Entregue sua corrida a Ele. Peça graça, sabedoria, direção. Porque quem começa o dia no lugar certo caminha com mais leveza. E quem ora primeiro já começa vencendo. Convido você também a fazer parte do nosso canal. Ative o sininho. Todos os dias temos uma mensagem de esperança para você. E se a mensagem tocar seu coração, curta e compartilhe com quem você ama. Conte para nós, nos comentários, de onde você está nos assistindo. A mensagem de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A vida cristã é comparada a uma corrida. Não uma corrida de velocidade, mas de resistência. Uma maratona onde não vence quem corre mais rápido por um tempo, mas quem decide não parar, mesmo quando as forças parecem faltar. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, Paulo nos faz lembrar dessa realidade. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Há uma urgência nessas palavras, mas também há um convite, um chamado profundo para corrermos com propósito, com direção, com fé. É fácil começar bem. Quando somos tocados por Deus, quando sentimos o frescor da salvação, da novidade de vida, começamos animados, cheios de fé, de sonhos, de vontade de mudar o mundo. Mas com o tempo, com as lutas, os ventos contrários, as tentações e os desertos da alma, podemos começar a desacelerar. Alguns até param, sentam à beira do caminho, confusos, cansados, feridos. Mas Paulo não está dizendo apenas para correr. Ele nos chama a correr de uma forma que possamos alcançar o prêmio. Isso significa correr com perseverança. Correr com os olhos fixos em algo, ou melhor, em alguém, que nos motiva a continuar, mesmo quando tudo em nós clama por desistência. A corrida da fé não é sobre competir com os outros. Não é sobre sermos melhores do que ninguém. É sobre permanecermos firmes, mesmo quando ninguém está nos aplaudindo. É sobre continuar quando o caminho se torna estreito, quando as pedras machucam os pés, quando as lágrimas embargam a visão. É nesses momentos que descobrimos que não corremos sozinhos, que há um Deus que nos sustenta, que corre conosco, que nos fortalece a cada passo, mesmo quando não o sentimos. Como está escrito em Isaías capítulo 40,
versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. A perseverança é uma das maiores expressões de fé. Crer quando tudo está dando certo é natural. Mas crer quando tudo parece estar desmoronando, isso é fé madura. E é exatamente aí que o céu se manifesta. Quando continuamos mesmo sem compreender, mesmo sem enxergar o que vem depois. Hebreus capítulo 12, versículo 1 nos exorta: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Isso significa que a nossa fé não começou em nós. Foi Ele quem a plantou. E é Ele quem a aperfeiçoa, quem a sustenta, quem nos dá graça para não desistir. Mas há distrações. Há atalhos. Há vozes que nos dizem que parar é mais fácil, que voltar atrás é mais seguro, que o mundo oferece alternativas mais rápidas, mais confortáveis. E por vezes, cedemos. Por vezes, olhamos para os lados e nos comparamos. Por que com eles parece mais fácil? Pensamos. Mas não há vitória sem processo. Não há glória sem cruz. E a corrida da fé exige renúncia. Renúncia dos nossos próprios caminhos, dos nossos próprios desejos e até do controle que tanto gostamos de ter. Como Jesus ensinou em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cada renúncia, ficamos mais leves, como o atleta que se livra de todo o peso desnecessário para alcançar o seu melhor desempenho. Assim também é conosco. Precisamos deixar o pecado, mas também o que é lícito, mas não nos edifica. Tudo o que nos atrasa, tudo o que nos enfraquece espiritualmente. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, continua dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, porque não é só o pecado que nos prende. Às vezes, são as distrações, os medos, as feridas que não entregamos, os pesos que não largamos. Essa corrida tem estações. Há momentos de vento favorável, quando tudo flui, e sentimos Deus em cada detalhe. Mas há momentos de silêncio, momentos de vale, dias em que parece que o céu está de bronze. Nesses dias, nossa fé é provada. E é também nesses dias que Deus está mais perto do que imaginamos. Ele não nos abandona na dor. Pelo contrário, Ele se revela nela. Como está em Salmos 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Os desertos não são o fim do caminho. São parte do percurso. E todo corredor experiente sabe. Há trechos duros, mas o prêmio vale cada esforço. Paulo entendia isso. Ele passou por naufrágios, prisões, perseguições, mas continuou correndo. E quando se aproximava do fim, ele declarou com paz no coração: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ele não disse que venceu tudo, que foi perfeito. Ele disse que permaneceu, que não desistiu. E é isso que Deus espera de nós, que guardemos a fé, que terminemos a carreira que Ele nos confiou. Talvez hoje você esteja se sentindo fora da pista. Talvez você pense que já se desviou demais, que perdeu o ritmo, que não é mais digno de continuar. Mas a graça de Deus é suficiente para te levantar. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é a decisão de levantar uma vez mais. Deus não chama os mais rápidos. Ele chama os que decidem continuar. Como em Provérbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O cair não nos desqualifica. O desistir, sim. E enquanto houver fôlego, há esperança de recomeço. A verdade é que não temos força em nós mesmos. Por isso, precisamos depender do Espírito Santo. Ele é o nosso treinador, nosso consolador, nosso guia. Quando não sabemos para onde ir, Ele nos direciona.
Quando nossas emoções nos traem, Ele nos alinha com a verdade da palavra. Quando o cansaço espiritual chega, Ele nos renova. Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é amor. Isso é presença. A corrida da fé é pessoal. Cada um tem seu ritmo, seu tempo, seus obstáculos, mas todos têm o mesmo destino: Cristo. E enquanto caminhamos, nos tornamos mais parecidos com Ele. Essa é a verdadeira transformação. Não é apenas chegar ao céu. É permitir que o céu seja formado dentro de nós enquanto corremos. Cada dor, cada luta, cada oração, cada passo, tudo está moldando nosso caráter à imagem de Jesus. Corra. Mesmo que seus passos estejam lentos, mesmo que a dor esteja presente, corra com fé. Corra com lágrimas, se for preciso. Mas corra, porque há um prêmio que não se compara às aflições deste mundo. Um prêmio eterno. Como Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 18, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Uma coroa incorruptível. Uma alegria que não pode ser tirada. Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Ele te chamou para terminar. E quando você cruzar a linha de chegada, tudo fará sentido. Cada renúncia será recompensada. Cada lágrima será enxugada. Cada ferida será curada. Vale a pena. Sempre vale a pena. Se essa mensagem tocou o seu coração, se de alguma forma te lembrou que ainda há esperança e que a corrida vale a pena, eu te convido a curtir este vídeo, deixar seu comentário dizendo de onde você está nos assistindo e se inscrever aqui no canal Jovem Galileu. Juntos vamos continuar firmes na corrida da fé, até a linha de chegada.